Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Antônio Carlos Ferrório, Alex Silva, Carlos Alberto de Andrade, Manuel Macedo, Caio Cardoso, Marco Antônio Porta, Maurício Andrade, Nataline José Soares, Rodrigo Nobre Capilho, Rodrigo Savaz Júnior, Paulo Silas, Alvarenga de Mello, Paulo de Souza Pérez, Alvir Madeira, José Luiz Eloy, e Bosa Havendo o número legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal da Nação, aos 5 dias do mês de março de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a todos para que, de pé, observemos um minuto de silêncio nos termos regimentais em memória de Cristo. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não, porque eu não conta, né? Foi distribuído o negocinho na rua. De novo aqui. Ata da segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Tá sentado aqui, queimou até a cabeça do cara. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2002, nessa cidade, no prédio onde funciona o Poder Legislativo, na sala da sessão de Francisco Mari, foi realizada a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do vereador Paulo de Souza Pérez, secretariado pelo vereador José Luiz Eloy, primeiro secretário, Alex Silva, segundo secretário. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores senhores Antônio Carlos Ferrório, Alex Silva, Carlos Andrade, Manuel Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nobre Filho, Líbio Salvador Júnior, Paulo de Souza Pérez, Professor Alvarenga de Mello, Valmir Bandeira e Walter Fábio de Oliveira. Às 18 horas e 26 minutos, termina-se a sessão, com observância de 1 minuto de silêncio, conforme determinação regimental. O senhor presidente recepcionou todos os presentes, agradecendo a presença do constatou a existência de membros da imprensa inscrita no Escola Regional, assim como personalidades jurídicas e foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a primeira sessão ordinária, que colocada em discussão, foi orientado pelo ilustríssimo senhor vereador Maurício André, erro de digitação que constava o projeto de lei no 2001. Foi feita a devida correção inserida no ano de 2002, colocada em votação, que foi aprovada por unanimidade. Obediência ao artigo 192 e seguinte do livro regimental, o senhor presidente remeteu às comissões permanentes o projeto de lei complementar 1/2002, o projeto de lei 5/2002 e 10/2001, e os projetos de decreto legislativo de 2002 e 2002. Após a leitura dos dois por parte do senhor primeiro secretário, ainda conforme a determinação regimental, o senhor presidente solicitou a verificação de eventuais inscritos da Câmara Popular, ocasião em que os munícipes lá inscritos trouxeram seus anseios para uma administração pública cada vez mais de acordo com o panorama socioeconômico atual, assim como novas ideias e pensamentos para a administração pública alinhada com esse cenário. Conforme a determinação regimental, foi feita a leitura do material do expediente, que encontra-se melhor descrito e caracterizado no anexo apresentado na redação material do expediente, segundo a sessão geral. Por unanimemente aprovadas as indicações de número 24, 2001 a 61 de 2001, apresentou-se o pedido de preferência do requerimento número 193 de 2001, que é aprovado por unanimade apenas. Às 20 horas e 21 minutos, houve pausa para intervalo regimental, retornando aos trabalhos às 20h55. Passou-se então a ordem do dia, pendente das presenças do expediente, constatada pela chamada nominal. Houve então intervalo para a reunião dos vereadores, no início, às 21h05 até às 21 horas. Aí iniciou-se a sessão às 21h12. Nesse sentido, foi lido o pedido de urgência especial, o projeto de lei 10/2002, aprovado pelo pedido por unanimidade agora. As comissões competentes darão pareceres indicativos pela aprovação do mesmo pedido que foi aprovado por unanimidade agora, às 21 horas e 20 minutos. Ato contínuo como livre os projetos de lei constantes do dia, quais sejam os números 31, 69, 79, 2000 e finalmente 82, 2010. Após a leitura do mesmo, foram 1 a 1 apreciados e aprovados por unanimidade agora, às 21 horas e 30 minutos.
agradecer a presença de todos. E, às 21h32, declarou encerrada a sessão. Para mostrar eu, José Luiz Eduardo, primeiro secretário, da mesma maneira, a nota presenteada, que a conferia possui a aprovada será devidamente assinada pelo Em discussão, ata da sessão anterior. Em votação, favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovada a ata da sessão anterior. A presidência quer registrar a presença da nossa imprensa regional, do Gerson e Hamilton, do Jornal Os Municípios, muito obrigado pela presença. Márcio Canciano, do Jornal Atual, muito obrigado pela presença. O senhor Valdemar Gonçalves, nosso decano do jornalismo, pioneiro aqui na nossa região. Muito obrigado pela presença. No decorrer dos trabalhos, nós vamos registrar os demais órgãos de imprensa que acompanham esta sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do material de expediente e projetos apresentados nesta sessão. Tem tribuna, inscrição? Tem inscrição popular? Atendendo a questão de ordem, consulte o senhor secretário se temos curadores inscritos na tribuna popular. Há um inscrito, senhor presidente, senhor José Alves. Conceda a palavra ao orador inscrito. Lembrando que o senhor José Alves tem 5 minutos para o uso da tribuna popular nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Primeiramente, eu quero dar boa noite ao presidente dessa mesa, dessa Câmara, dessa Casa de Lei. Quero dar meu cumprimentar a todos os vereadores que estão aqui, cada um de suas cadeiras, e também pela imprensa e pelo público presente. Senhor presidente, eu vim aqui hoje com a ajuda de Deus e também eu quero agradecer a Deus, primeiramente os vereadores, que deu para mim uma força esse dia que eu estava doente, deu maior apoio, esses vereadores, eu tenho certeza, foi com a ajuda de Deus primeiramente. Eu pedi a Deus, para Deus ele dar força para mim, que eu sigo a Deus na congregação cristã do Brasil. Há 25 anos eu sigo esse caminho. Então eu vim pedindo a Deus, eu estava sem condições de trabalhar, cuidando da minha esposa, cuidando também de mim, também de Deus, né, que eu estava sem fazer meus tratamentos, e também muitas vezes no médico. Depois que eu fiquei melhor, fui andando por aí, procurando emprego, não estava emprego. Aí eu cheguei num vereador e dei um currículo para ele, ele falou se lá, que ele arrumasse emprego para mim. E eu pedi a Deus também desse essa força para mim, que eu conseguisse emprego. Então, hoje estou aqui agradecendo a Deus por um vereador, que ele é médico, ele é uma pessoa muito importante para mim, eu tenho certeza que Deus segundo ele. Então eu estou aqui agradecendo a Deus por ele e também pela vereadora, nossa amiga Alete, também deu uma força para mim. Deus abençoe você e continue no seu trabalho. E também o nosso amigo Natal, o Natalino. Eu quero agradecer vocês por esse apoio, vocês estão me acompanhando, essa coisa para mim, deu uma força. E o doutor Maurício, que é o meu muito importante para mim, doutor Maurício. Eu agradeço ao Senhor pela força que o Senhor me deu. E eu nem sei falar, agradecer como
essa força que o Senhor me deu e o Senhor está me dando até o dia de hoje. Então Deus abençoe o Senhor, o Senhor continua esse seu trabalho, o Senhor continua lutando para ajudar o povo do Taboão da Serra. E Senhor, doutor Maurício, o Senhor abençoe também, que pela força que deu para mim, pela minha esposa. Eu sei que o Senhor médico me ajudou também a fazer o meu tratamento da minha doença, da doença da minha esposa. Eu sei que o Senhor, eu precisei do Senhor bastante, o Senhor me atendeu e ia lá na minha casa para me dar esse apoio para mim. Eu tenho muita certeza, doutor Maurício, que o Senhor é uma pessoa muito importante para mim. Eu agradeço o Senhor muito de coração. E também nosso amigo Paulo Sila também, que é um fruto com a gente, me dá um apoio também. Eu tenho uma fruta do Senhor. Então, vocês me abençoam também. Todos que estão aqui. Muita gente fala, eu tenho falaram, chegaram no meu bairro, uma pessoa falaram de vocês, chegaram, então, uma pessoa que está sabendo, que falaram que vocês fazem isso, fazem aquilo. Eu cheguei nessa pessoa, falei um monte para ele, você não deve falar isso dessa pessoa, porque essa pessoa aqui nesse bairro aqui é uma pessoa muito importante, muito maravilhosa, e você não deve falar isso dessa pessoa. E essa pessoa que falar para você fala isso, que você puxa saco, que você é isso, eu não é que eu sou puxa saco, mas se eu ser puxa saco, o problema é meu, não do Senhor. Se você vem aqui meter pau, sai de lá onde você está, para me meter pau no vereador aqui, eu não admito, muita gente escreveram e falaram isso, essa própria pessoa que falou isso do Senhor, escreveram uma carta. Essa própria pessoa vai pegar essa carta e vai dar na tua mão essa carta e escrever tudo que ele foi falando lá e a pessoa foi escrevendo e eu estava na aula, sou testemunha disso. Então eu vim aqui hoje por causa disso e por causa dessas pessoas que vêm falando do Senhor e da nossa amiga Alete. Então essas coisas eu não admito. Então é por isso que eu falei para ele, eu ajudo as pessoas que trabalham, que fazem tudo pelo povo. Faz tudo pelo povo, nossas pessoas já não estão metendo pau em todo mundo. Então isso eu não admito. Então eu não sei dizer para essa pessoa. Mas eu tenho essa carta em minha mão. Eu tenho essa carta em minha mão. E a pessoa também falaram algumas coisas. É uma pessoa muito bem falando. Eu quero falar e eu quero trazer essa carta bem escrita e assinada também. Então é um motivo de eu te agradecendo pela sua força, pelo seu apoio aqui e também pelo você que você tem me dado força para mim. Então é um motivo de agradecer a Deus também por tudo e pelo por vocês terem me dado esse apoio. O doutor Maurício, Paulo Sila, o Natal e a Alete Silva e também o Paulo Pérez também deu uma força também. Eu quero agradecer a todos vocês, tudo que vocês têm me dado e têm me acompanhado no meu caso, do começo até o dia de hoje. Então, muito motivo de eu agradecer a Deus por tudo e pelo menos por você. É só isso que eu quero dizer. Muito obrigado por todos vocês. Quero registrar a presença do Eduardo, assessor de imprensa do Sindicato Metalúrgico, muito obrigado pela presença, e do Tafarel da Folha dos Bancários. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do material do expediente e dos projetos de lei apresentados nessa sessão. Criação do material do expediente. Da correspondência recebida de diversos. Ofício JS 2002, 046, do deputado federal Júlio Semeghini, informando que os pedidos deste município, encaminhados ao seu gabinete para acompanhamento junto ao Ministério, foram pagos e empenhados conforme a distribuição, aporte federal, R$80 mil para a canalização do Córrego. Da correspondência pedida. Ofício 5 de 2002, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando-lhe autógrafo da série 1284. Projeto de lei apresentado. 11 de 2012, de autoria do vereador Antônio Carlos Fenoli e Marco Porta, dispõe sobre criação de condições para que a cidade conte com mais recursos para a segurança pública. Caminho às comissões. 12 de 2002, de autoria do vereador Lipo Savazzi Júnior, disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no município de Taboão da Serra. Caminho às comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo apresentado. 3 de 2002, de autoria da vereadora Alete Silva, dispõe sobre: concede título de cidadão taboanense ao ilustríssimo senhor Arthur Félix. Do caminho às comissões.
secretário, vamos passar a votação das indicações. Se não houver obstáculos por parte do plenário, adotaremos o regime de praxe, ou seja, serão votadas em bloco as indicações, ressalvado o direito do vereador de apresentar destaque a qualquer propositura. Consulta o plenário. Nada a opor, passaremos à votação, à apresentação das indicações. Indicação de 62 a 74 de 2002. Em discussão, todas as indicações. Em votação. Vereadores favoráveis, como estão, contrários, queiram manifestar-se. Aprovadas as indicações constantes do expediente. Ordem do vereador Natal. Quer subscrever? O nome vereador Natal faz uma ressalva, porque a indicação 66 já foi aprovada anteriormente, mas o vereador não apresenta o pedido de retirada. Então está aprovada a indicação 66. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de um requerimento que chega à mesa da Câmara. Pedido de preferência ao requerimento 24 de 2002. Solicitamos, conforme permissivo constante do regimento interno, pedido de preferência ao requerimento epigrafado. Você vê o que é que o jornalzinho aqui... Pedido de preferência ao requerimento Dá uma verba para ele. 24, que trata, requer ofício à presidência do Senado, visando a urgente apreciação e aprovação do projeto de emenda constitucional 87, que modifica o artigo 144 da Constituição Federal, que dá a atribuição do poder de polícia às guardas municipais de todo o país. Em votação, pedido de preferência. Aprovado o pedido de preferência. Procedo ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. 24 de 2002. Considerando a necessidade de promover a urgente e efetiva prevenção e repressão das atividades criminosas que crescem assustadoramente em todo o território nacional, considerando a necessidade de atualizar o texto constitucional para adequar o papel da Guarda Municipal, haja vista sua reserva e finalidade de proteger os bens-estar municipais, considerando que é imperativo revestir a Guarda Municipal de poder de polícia para que possa, com respaldo constitucional, combater a criminalidade, ostensivamente preservando a ordem pública. Paulo de Souza Félix, vereador, presidente da Câmara Municipal da Votação, uso de suas atribuições legais, apresenta ao plenário o seguinte: requerimento 24 de 2002. Solicito o envio de ofício ao presidente do Senado Federal visando a urgente apreciação e aprovação do projeto de emenda constitucional 87 de 99, dando a nova redação ao artigo 144 da Constituição Federal. Requeiro ao mesmo dia do plenário seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, visando a urgente apreciação e aprovação do projeto de emenda constitucional 87 de 99, que encontra-se em trâmite perante o Congresso Nacional pelos motivos autorizadores acima aduzidos. Requeiro ainda que, no deliberado, seja dada a ciência aos líderes de bancada, com assento no Parlamento Federal e a imprensa escrita falada do Estado e região. Câmara Municipal da Taboão da Serra, 1º de março de 2002, presidente Paulo de Souza Félix. Em discussão e em votação. Vereadores favoráveis como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 24 de 2002. Solicito ao seu secretário que prossiga a leitura dos requerimentos constantes do expediente. Requerimento 146 de 2000. Vereador Maurício André requer presença da Secretaria da Saúde no município para explanações referentes à área de saúde do município. Em discussão, pela ordem dos vereadores Zé Luiz Eloy, para discutir, enquanto o vereador se encaminha à tribuna, querendo registrar a presença da Elisângela, da Revista do Taboão, presente à sessão. Muito obrigado pela presença. Senhor vereador Zé Luiz Eloy, por favor, pela ordem de polícia, babaca.
Esse requerimento modificado, Esse aí já foi aprovado. o que é isso? Deve mandar para o Senado É isso mesmo? para aprovar que um preço aí mais. A ESO vai ter uma decisão que ele vai O Maurício não Peço, senhor secretário, que faça a leitura do requerimento 146/2001. Acabou de votar, né? Requerimento 146/2000, vereador Maurício André requer a presença da secretária de saúde, ou Secretaria de Saúde do município, para explanações referentes à área da saúde do município. Em discussão. Por favor, vereador, gostaria de usar o microfone para que o plenário seja informado da sua solicitação? Não, mas peraí. Você Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem do vereador Jean Luiz Eloy. Eu havia pedido para discutir, mas já quero, antes do vereador Caboré usar da tribuna, retirar o requerimento de discussão. Aceito. Peço vista por 10 dias. Há um pedido de vistas ao requerimento por 10 dias. estava em discussão? requerimento de quem? Estava em discussão? Estava em discussão, vereador, a partir do momento que entra em votação, aí regimentalmente é impossível a reversão desde que entre em votação. Mas como o projeto, a propositura está em discussão, é permissível que o vereador faça o pedido de vistas. Regimentalmente, mas está um pedido anterior de vistas por 10 dias. Estava em discussão que ele pediu. Eu estava Exatamente, vereador. A sua questão de ordem está sendo resolvida pelo presidente dentro do regimento interno. Apresentado o requerimento, ele pode pedir discussão e a discussão joga o requerimento para a sessão seguinte. O vereador pode pedir preferência, como aconteceu agora mesmo no requerimento anterior, ou pode pedir vistas por 10 dias. É o que o vereador, o ilustre vereador Almir Caboré Bandeira está fazendo nesse momento. Então a presidência vai encaminhar o pedido de vistas por 10 dias. Vereadores são favoráveis ao pedido de vistas, permaneçam como estão, os contrários querem manifestar-se. Aprovado o pedido de vistas por 3 votos contrários, 4 votos contrários, do vereador Carlos Andrade, Paulo Silas, Maurício André e Jair Cardoso. Está aprovado o pedido de vistas por 10 dias. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento seguinte. Requerimento 172/2000, vereador Maurício André requer informações junto à Prefeitura relacionadas às tarifas de ônibus e transporte alternativo. Está em discussão o requerimento 147. Vou pedir pela ordem. Situando aqui. O requerimento 172 está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem manifestar-se. Aprovado o requerimento 172/2001. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento 173. 173/2000, vereador Maurício André requer informações junto à Prefeitura relacionadas aos salários dos servidores. O senhor secretário faça a leitura na íntegra do requerimento. Na íntegra, que eu vou analisar o projeto do amigo. Isso, analisa bastante. A secretária, você não deixou passar? Não, a secretária não, agora não. Calma. Calma, por quê? Calma. Você não quer saber as coisas de saúde do município? Você está por fora disso aí? Senhor presidente, o requerimento é do ano passado, não se encontra no material expediente.
tendo em vista a falta de requerimentos, né, de conhecimento de todos, mas por não poder ler na íntegra, então peço vista por 5 dias. Em discussão, está em votação o pedido de vista do ilustre vereador José Luiz Eloy. Vistas ao requerimento 174. 5 dias. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários pela manifestação. Requerimento 173, 2001. Está aprovado o pedido de vistas por 5 dias com os votos contrários dos ilustres vereadores Carlos Andrade, Paulo Silas, Maurício André e Jair Cardoso. Entra para apreciação o requerimento 174. O vereador Maurício André requer informações da Prefeitura relacionadas ao funcionamento das creches municipais. Em discussão o requerimento. Atendendo o pedido do PSDB, suspendo a sessão por 5 minutos para a reunião da bancada. Suspensa a sessão. Reaberta a sessão. Os trabalhos querendo registrar a honrosa presença a essa sessão do secretário de Esporte, Lazer e Cultura do município de Ribeirão do Largo, Bahia, senhor Marcos Fontes. Muito obrigado pela presença nesta sessão desta Casa de Leis. Está presente também o secretário municipal de governo, Taboão da Serra, ex-presidente desta casa, Salvador Elisato. Muito obrigado pela presença, Salvador. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos do expediente. Requerimento 174 de 2001, o vereador Maurício André requer informações da Prefeitura relacionadas ao funcionamento das creches municipais. Em discussão, requerimento 174/2001. Em votação. 174/2001. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Peço à secretaria, por favor, que computa os votos. Não podemos pedir para discutir. Está em discussão, pode pedir para declarar o voto. Por 10 votos contrários, está rejeitado o requerimento 174/2001. Para declarar. A declaração de voto do vereador Maurício André. O excelente tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, assessoria, distinta plateia. Primeiramente, antes de declarar meu voto, vou pedir ao primeiro secretário da mesa que me passe o requerimento para a gente poder ler esse requerimento para as pessoas que estão presentes, que votaram no requerimento sem provavelmente o conhecimento de causa do próprio requerimento. Caboré. Vou localizar o 174, cadê o 174? O requerimento em questão, senhores que estão aqui presentes na Câmara Municipal hoje, é um requerimento do ano passado. Esse requerimento, ele gostaria de ter informações do prefeito municipal dizendo aos servidores públicos, aos funcionários públicos, se teríamos ou não, o ano passado ou este ano, porque foi antes da votação do orçamento municipal, esse requerimento veio antes da votação do orçamento. Então nós estávamos querendo informações se estariam previstos para este ano, pelo menos, reajuste salarial dos funcionários, visto que os funcionários não têm reajuste há 5 anos. Então o salário dos funcionários
Foi sim. Vereador, foi votado o requerimento 174, Então tá bom. que requer informações junto à prefeitura. Esse que eu estou falando dos funcionários foi pedido vista, está sendo, então eu já falo da creche também. Esse dos funcionários que eu estou dizendo, que é o 173, também foi do ano passado e está sendo pedido vistas desde o ano passado, 10 de... Não, 10 escolas, eu estou falando do outro. Autorizado a fazer declaração de voto. Vossa Excelência vai fazer declaração de voto pelo requerimento 174/2001, que requer informações junto à prefeitura relacionadas ao funcionamento das creches municipais. Exato. Então, a intenção desse vereador é o seguinte: nesse requerimento 174, já que não chegou o requerimento em questão às mãos aqui, mas foi eu quem redigiu o requerimento, eu sei o que está acontecendo no requerimento, e provavelmente todas essas pessoas que votaram contra não sabiam do que se tratava o requerimento, porque o requerimento não está aqui. É um requerimento do ano passado, como os anteriores, eles não estão aqui na mesa diretora da Câmara para ser votado. Então, o requerimento que requer informações relacionadas ao funcionamento das creches municipais diz o seguinte: nós queremos apenas a informação da Prefeitura e da Secretaria da Educação. Qual é o funcionamento da creche? Se essa creche funciona um período, se funciona 2 períodos, qual é a idade que a pessoa está na creche, quantas creches tem na cidade, qual o número de vagas que tem, porque eu estou no meu gabinete diariamente, crianças com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e 2 meses, vindo diariamente pedindo vaga para a creche para que as mães possam trabalhar. E essas mães não têm com quem deixar a criança. E se ela for trabalhar e pagar uma babá ou uma empregada doméstica, com o dinheiro que ela trabalha, não dá para fazer esse tipo de coisa. Então nós estamos solicitando à Prefeitura o número e o período de funcionamento da creche para ver se é possível, porque nós não temos esse tipo de informação. Quem provavelmente deve ter é o professor Fenoli, que é parte integrante da Secretaria de Educação do passado, então ele deve saber. A informação que eu tenho, que no começo desse mandato foram fechadas diversas creches. Isso é informação da boca de pacientes, de pessoas, de munícipes. E esta informação é da boca de pessoas. Eu queria uma informação oficial e não sei se terei essa informação oficial. Então esse requerimento está datado dia 28, só para vocês terem uma ideia, 28 de setembro de 2001, tá certo? E nós queremos saber também, nesse requerimento, se há funcionamento dessas creches em feriados, na época do carnaval, em pontos facultativos. Isso que nós queremos saber, porque muitas vezes, só para 1 minuto, que muitas vezes é feriado em Taboão da Serra, é ponto facultativo na cidade, mas a mãe trabalha, devido à proximidade com São Paulo, com a Grande São Paulo, a mãe trabalha em São Paulo e lá não é feriado, e ela não tem com quem deixar essas crianças. E nós queremos saber, nesse que será exaustivamente, provavelmente, discutido esse requerimento, se a obrigação, que é a informação que nós temos, se há obrigação de pagamento de contribuições mensais dos pais, tipo uma associação de pais e mestres, para esses estabelecimentos, certo? E era somente isso que nós estávamos querendo saber no requerimento. Mas como nesta administração parece-me que não há uma transparência administrativa, isso nos deixa cada vez mais esses vereadores votando contra este requerimento, que é um simples requerimento e ele quer uma informação à população que vem à nossa procura, e nós mais uma vez não obteremos as respostas aqui nesse parlamento. Provavelmente, se quisermos, nós vamos ter que recorrer novamente ao Ministério Público. Obrigado. Antes pela ordem do senador Carlos Andrade, seguido do senador Romir Caboré Bandeira, e depois do professor Antônio Carlos Fenório, nessa ordem,
querendo registrar a presença da nossa primeira-dama do Colorismo Social, dona Leonor Lac, do Jornal Cidadão. Muito obrigado pela presença. Queremos registrar ainda o convite dos jovens do projeto Jovem Cidadão, Serviço Voluntário da Bom da Serra, que convida a todos a participar do primeiro evento para a criação do Espaço Alternativo Jovem Cidadão e o Conselho Municipal de Combate à Fome, no dia 9 de março, das 10 às 22 horas, na Escola Livro Grado, Rua Major Arthur 246. Conta com a presença de todos. Entrada, 1 quilo de alimento. Documento manuscrito. Também acusar o recebimento da comunidade do Parque Albina, que solicita uma série de medidas na Prefeitura Municipal, e esse presidente se compromete a entregar em mãos do senhor prefeito e fazer as gestões necessárias para que as obras sejam realizadas naquele local. E com certeza daremos um retorno à comunidade que espera por esse benefício. Concedo a palavra ao ilustre vereador Carlos Andrade. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presente, Dr. Maurício, votei favorável ao requerimento de Vossa Senhoria, porque entendo que esse requerimento só vem a contribuir para o engrandecimento do Parlamento com informações objetivadas, visto uma vez que quem pediu vistas do seu requerimento fui eu, no dia 23/10 do ano passado, o requerimento de 174, porque todos os requerimentos que eu peço vistas, eu guardo, anoto. E quando o senhor soltou esse requerimento, ainda analisei, junto com a imprensa, junto com algumas pessoas que passaram pelo meu escritório. E quando no dia 19 de fevereiro, no dia do aniversário da cidade, nós tivemos no CEMUR um prefeito municipal que no seu discurso colocou, e eu tenho gravado isso em fita para a imprensa presente, está à disposição no meu escritório, que nenhuma criança dessa cidade estaria sem vaga, todas as crianças estariam estudando no nosso município, o que é uma inverdade. É uma inverdade e é por isso que eu votei favorável ao seu requerimento. Vossa Excelência foi muito feliz e parece que os vereadores não entenderam o teor do seu requerimento. Porque nós sabemos, doutor Maurício, que nas creches, que na rede, nós temos aí as pessoas de idade de 8 meses a 3 anos, nós sabemos que nós temos o pediatra, que é o doutor Paulo Polini, e nós sabemos algumas coisas que ficam muito longe da veracidade entre a população e os vereadores. Qual é o sentido de um requerimento? Vossa Excelência quis que a Prefeitura lhe informasse fidedignamente qual é o retrato da Secretaria de Educação. Mas, infelizmente, os senhores vereadores que votaram contrário a esse requerimento parece que não entenderam. E Vossa Excelência não tenha dúvida, essa administração não é transparente. Não parece que ela não é transparente, porque se fosse transparente, teria esse boletim informativo, passaria esse requerimento, porque esse requerimento só vem a contribuir para a informação. Quando uma mãe, quando uma assalariada vai procurar um vereador desta casa e pede uma vaga, ela vai lá porque ela tem quase que certeza que nós parlamentares conseguimos essa vaga. Mas infelizmente, não é porque somos vereadores. Para que se conseguir as vagas aqui nessa cidade, temos que ser amigo do prefeito. Quando se é amigo do prefeito, com certeza se consegue vaga nessa cidade. Quando não se é amigo do prefeito, as vagas ficam aí 2, 3 anos de fila, como as pessoas estão lá, no CEPIM, esperando. E infelizmente todos os vereadores desta casa têm listas de 40, 50, 60 nomes com o prefeito municipal e ficam fazendo as negociatas de vaga nos bastidores. Porque infelizmente nós sabemos que a Secretaria de Educação tem um número maior do que aquele número que as crianças precisam. E nós temos, enquanto obrigação, enquanto legislador dessa casa, procurar acertar estas questões. Procurar acertar para que essas vagas possam estar vindo de encontro à população que precisa. Porque nós sabemos que as informações estão lá. Por que a Prefeitura não informa, através do líder do prefeito, ou através dos vereadores que dão sustentação ao prefeito, para que eles possam estar informando a população? Então é uma vergonha, doutor Maurício, esse requerimento não ter passado nessa data de hoje. E infelizmente, doutor Maurício, é com muito pesar que nós sabemos as questões das ADIs, que são 3 ADIs por salas de aula, as ADIs que estão ganhando esse salário medíocre, as ADIs que procuram uma condição melhor de trabalho, que procuram o seu horário ser diversificado, que procuram no seu interior, no seu trabalho, uma questão contando com o apoio dos vereadores. Que são vereadores que temos que estar preocupados com o funcionário público, preocupados com a trabalhadora, com o trabalhador da nossa cidade.
Então foi por essa causa, doutor Maurício, que eu votei favorável ao seu requerimento. Muito obrigado. Senhor vereador Valmir Caboré Bandeira, Vossa Excelência, tem 5 minutos para declaração de voto. Senhor presidente, caros companheiros, público e imprensa presente. Eu estranho muito e quero aqui declarar o voto contrário, porque o doutor Maurício é um homem bastante ligado à doutora Vilásio, que acaba de deixar o cargo de secretário ali em São Paulo. E ainda ontem, a Rádio Bandeirante fez uma matéria de mais de 20 minutos falando da desgraça que foi o secretário Vilásio lá em São Paulo. Agora, o que estranha muito, doutor Maurício, é o senhor falar que em Taboão da Serra o senhor não sabe como a creche funciona. Olha, doutor Maurício, o senhor é vereador e médico, o senhor deveria ir nas creches, não para denunciar que a diretora está roubando frango, como o senhor fez no passado e não provou. É obrigação do senhor ir lá nas creches e ver como é que está funcionando, fazer denúncias, ir ao Ministério Público. Agora, o que não pode é fazer denúncia vazia. Isso não pode. O que não pode também, companheiro Carlos Andrade, com todo o respeito que ele tem, é o senhor falar de negociatas. Olha, ainda ontem o senhor estava do lado do governo, então o senhor fez negociata? Não pode. Eu não acredito que o senhor é sério e não tenha feito negociata. Então, é muito fácil. Eu acho que existe preocupação de algumas pessoas nessa cidade, porque a cidade vem crescendo muito rápido, tem surpreendido, obras que o governo vem anunciando. Tem gente, inclusive, querendo impedir a construção, vereador, querendo impedir o término do Rodoanel, para acabar esse trânsito desgraçado de Taboão da Serra. Quer fazer politicária. Isso não pode fazer. Nós temos que discutir política de forma decente, de forma honesta. Eu quero fazer aqui uma proposta ao doutor Maurício, para que nós façamos visita a algumas creches. Eu e o senhor, para o senhor ver o que está acontecendo em Taboão da Serra. Indiferente de São Paulo. Quando eu estou falando de São Paulo, até porque o senhor mora lá e o senhor é bastante ligado ao secretário que saiu, o doutor Evilásio. E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Tá? Agora, eu não sei, sabe, quando se levanta essas discussões, nós deveríamos estar discutindo aqui outras questões no que diz respeito à questão das creches, à questão das escolas infantis. Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com um grupo de diretoras, onde nós estamos propondo parcerias com as empresas do município, para que essas empresas ajudem na questão da educação no município, Fenório, professor Fenório, para que a Cipal, Multiforja, a Belgalena, essas empresas, ajudem as crianças carentes desse município. Parte do lucro seja doado a essas escolas, para que se dê uniforme, para que se dê equipamentos, computadores e outros equipamentos de interesse. Agora, o que está acontecendo, e eu já disse isso, vou repetir. Agora é o momento que chega a discussão eleitoral, política eleitoral. Então todo mundo agora tem uma crítica a fazer à creche. Por que não vai lá na creche e discute com o diretor da creche, dando sugestões e opiniões para melhorar? É isso que tem que se fazer. O que não pode fazer, companheiro Carlos Andrade, eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas o senhor ainda ontem estava no colo do Fernando, agora o Fernando é um dragão. Não pode isso, companheiro. O senhor tem moral ilibada quando o senhor fala de negociata dentro do governo, o senhor fala que acordou, eu acho que o senhor está tendo um pesadelo. Se o senhor quiser voltar, eu como líder vou fazer, não negociata, eu vou fazer com que o senhor volte ao ninho dos tucanos, ao ninho do PV, ao ninho do PTB, mas de forma clara, transparente, sabe, sem esse rancor, sem essa raiva toda que o senhor está. Por favor, eu sei que o senhor é um evangélico e no seu coração não pode ter tanta raiva como o senhor está. Então eu gostaria de colocar para o senhor o seguinte: vou conversar com o prefeito, vou sugerir ao prefeito que receba o senhor no gabinete, para o senhor retornar, porque eu sei que o senhor está sofrendo muito
com a distância do Fernando Fernandes. Aquele corpão, aquela barriga deve estar lhe fazendo muita falta, aqueles abraços que ele me dava lá no gabinete. Tá? Muito obrigado. Querendo registrar a presença do Omar, do Jornal Tá na Mão, aqui do nosso querido vizinho município de Minas. Muito obrigado pela presença. Vou fazer uso da palavra, conceda a palavra ao vereador Jair Cardoso. A excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Ele é o diretor, é o jornalista do sindicato que falou. Boa noite, senhor presidente dessa Casa da Lei, mesa, nobres pares, público presente. Votei favorável ao requerimento e o vereador Dr. Maurício tinha pedido o requerimento e não o tinha em mãos. Eu vou fazer a leitura da íntegra do requerimento para ver a gafe que os vereadores da situação cometeram nesse momento e vocês poderão fazer seu julgamento. Senhor presidente, em atendimento à solicitação de inúmeras cidadãs cujos filhos estão matriculados e frequentando as creches municipais, requeremos a nobre mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, para que se digne informar. Item 1. O horário de funcionamento das referidas creches. O que votaram contra, eles não querem que o cidadão comum saiba o horário de funcionamento das creches. Item 2. Há funcionamento nos dias de feriado. Também eles não querem que o cidadão saiba se há ou se não há esse funcionamento. 3. Há sugestões, solicitação ou obrigatoriedade de pagamento de contribuição mensal dos pais aos estabelecimentos. Em caso afirmativo, qual o valor da contribuição? Eles, os vereadores da situação, não querem que o cidadão comum tenha essas informações. Item 4. Há alguma restrição de acesso ou manutenção das vagas às crianças cujas mães estejam desempregadas? Também eles não querem que essas mães tenham essas informações. Eu acredito que foi uma gafe. Esse requerimento ele podia ser votado com tranquilidade, ele não prejudica nem A e nem B. Mas votaram contra, não votaram contra o vereador Maurício. Votaram contra os pais, as mães e as famílias que têm crianças nas escolas. Porque tudo que está aqui são solicitações dos mesmos. E foi cerceado o direito dessas mesmas pessoas terem essa informação. Eu vou considerar como foi uma gafe da situação. Porque é um absurdo se eles têm ciência desse requerimento e vou continuar votando da mesma forma. Então eu vou tratar como uma gafe. Acredito que eles possam fazer a revisão disso daí. Obrigado. Cedo a palavra ao ilustre vereador Antônio Carlos Fernandes. Vossa Excelência tem 5 minutos na declaração de voto dos termos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, o vereador Jair, eu começaria com um repto a Vossa Excelência, vereador Jair. Precisa elevar o nível, vereador Jair, da discussão. O senhor acabou de ler o requerimento, que é pura especulação. Que o vereador Maurício começa assim: atendendo a pedido de mães que têm alunos matriculados, eu quero essas informações. A mãe já sabe. É criança de colo que ela sabe a hora que começa e a hora que termina. Tem reuniões de pais na escola. O vereador Maurício não sabe porque os filhos dele estudam na escola da elite do Morumbi. Não estuda aqui no Taboão. Então ele não conhece, ele não vai pesquisar, Jair. Você levar o nível. A mãe foi perguntar para o Maurício perguntar para o prefeito que hora que funciona a creche. Todo mundo aqui tem uma mediana compreensão. Não é possível querer enganar com um documento desse. Especular de forma barata. Isso é dar risada da cara de todo mundo. Não é possível isso. É de uma indignação, é estapafúrdio, é absurdo. Uma pergunta de que hora que funciona a creche. Oh, meu Deus do céu, o pai e a mãe não sabem que não é obrigatório pagar nada.
Tem o funcionamento lá da escola, todo mundo conhece. Tem que falar aqui no discurso, o que não escreve no papel. Faz um absurdo de um documento e quer que a gente aprove. Não é possível, Jair, precisa levantar o nível. Ainda a imprensa, a grande imprensa, acabou de falar aqui, está especulando. O PSB do Maurício, que foi secretário do Bem-Estar, largou a creche em São Paulo, sabe para quem? Para a Secretaria da Educação, porque o Bem-Estar Social não tomava conta. A secretária que assumiu o governo da Marta, a Eni Maia, a professora Eni Maia, pessoa séria, já declarou para toda a grande imprensa: nós não vamos dar vaga de creche para as crianças de São Paulo até acabar o governo da Marta, porque não tem como, não tem recurso para isso. Nós estamos acompanhando isso. Isso é verdade. É a mulher correta, lá, séria, que conhece. Para isso foi lá a Sposati, a Alda Sposati, para substituir o Evilásio, para ver como resolve a política pública de assistência social. Agora vem querer especular, destruir um trabalho que é feito aqui no município. E o prefeito, o vereador Carlos Andrade, não falou que tinha vaga para todas as crianças de 0 a 14 anos. Ele falou que tem vaga no ensino fundamental. Mais ainda, mas as pessoas que não conhecem querem deturpar como o Carlos Andrade quer. Ele pediu para discutir o seu projeto, vereador Maurício, o seu requerimento, pediu em setembro, quando estava na situação para bloquear o seu requerimento. Vem contar agora outra história. Vem contar, brigou com o prefeito, vem contar história diferente. Ele pediu para discutir, para bloquear o seu requerimento. Para que o seu requerimento, agora ele mudou de ideia, mudou de lado, ele muda também a figura do discurso dele aqui. O prefeito falou que tem vaga para todas as crianças de ensino fundamental, e é verdade. Tem vaga para todas as crianças de pré, com 6 anos de idade em Tabuão, todas. Tem vaga, vereador Paulo Silas, para todas as crianças de 5 anos de idade no Jardim 2. Daí para baixo, com 4 anos não tem vaga para todo mundo, com 3 anos não tem vaga para todo mundo, com 2 anos de idade não tem vaga para todo mundo, e com 1 ano de idade não tem vaga para todo mundo. Então eu queria especular em cima disso. É politicagem. Politicagem? O que a gente tem que fazer? Rejeitar. Votamos dessa forma. Não dá, doutor Maurício, para o senhor vir aqui com esses argumentos falaciosos, esse ridículo, estapafúrdio. Não dá para vir fazer especulação daquilo que é tratado nas reuniões de pais e mestres, naquilo que está uma diretora de escola ali, olha, a Márcia, estou vendo a Márcia ali agora, manda circular para os pais, para o escrito, aquele pai que não pode ir. A creche funcionar no feriado não funciona. Nunca funcionou em lugar nenhum do Brasil. Então o vereador Maurício vem com falácia, com enganação, e os outros embarcam e votam a favor dele. Então onde já se viu que funciona no feriado? Não funciona. Não funciona. Não funciona no Natal, não funciona no Carnaval, não funciona na segunda-feira de Carnaval, terça-feira de Carnaval, quarta-feira de... Não funciona. Então não é possível votarmos a favor de uma especulação barata, e que hoje os meios de comunicação estão de tal forma atentos, e ótimo que o governo do PT esteja instalado em São Paulo, e fez bem, viu, Maurício? Tirou o PSB, porque não estava mostrando a política pública do socialista do governo para dar as respostas para as aflições sociais. E a Alda Sposati vai mostrar para o seu partido como que se faz política mais séria nessa área. Sem especulação, porque quem entra para ser secretário, sabendo que vai durar 14 meses, querer fazer uma política pública para a cidade de São Paulo na área social, é brincadeira, é chacota, é nos deixar aqui como deixou o mandato de deputado, foi para lá, deixou a prefeitura lá no meio do governo, já sabia, crime premeditado, pior ainda, crime premeditado, vai para a reeleição, e se ganhar a reeleição, vai largar o mandato para ser candidato a prefeito. Então esse negócio de trampolim, pular para lá e para cá, ninguém aqui é trouxa, ninguém aqui é bobo, por isso votamos contra. Em nome do vereador Paulo Silas. A declaração de voto, Vossa Excelência tem 5 minutos no termo regimental. Nobres pares, público presente. Eu não consegui convencer esta Casa de Leis até hoje qual é a real função de um requerimento.
Se a administração está tão amplamente cobrindo a questão das creches, agindo de forma maravilhosa, por que não responde o requerimento oficialmente? Por que, vereador Antônio Carlos Fenório não tem coragem de colocar no papel? Essa seria a grande oportunidade da situação, mostrar oficialmente qual é a realidade da educação. No entanto, esse parlamento sistematicamente veta um pedido simples de uma informação. Isto é intransparência, intranquilidade de quem não tem segurança da administração. Eu não entrei em embalo nenhum, doutor Maurício, porque se eu fosse situação, eu responderia ao senhor e demonstraria que o senhor estava mal informado, se é que está mal informado, de forma oficial, e ainda publicava nos jornais da cidade. Mas essa insegurança dessa administração gera exatamente isso. E a prova está aqui, ó. O prefeito sanciona uma lei com a assinatura do prefeito Fernando Fernandes, João Medeiros de Sá, secretário de Educação, Jorge Cravo Roxo, Salvador Vicente Grisaf, projeto de lei da situação do vereador Eloy para beneficiar estudante particular, que o prefeito assina e publica que em 40 dias, nem 40, hein? Perdão. O prefeito diz, assinado por ele, por todos esses que eu falei, que o Poder Legislativo irá regulamentar por decreto no prazo de 30 dias e não fez até hoje. Então o prefeito que não cumpre aquilo que ele assina vai esperar o quê? Assina e publica oficialmente, está aqui, ó. Onde está o passo do estudante? Lei da situação, que dirá a oposição? Essa lei quem votou foi a situação. Quem assinou foi o prefeito e seus secretários. Isso é uma vergonha. É uma administração insegura, mal assessorada, que não sabe, vereador Maurício, por isso que tem medo e vão ter que rejeitar todos os pedidos de informações. E a oposição não vai poder morrer. Ainda nos resta Tribunal de Contas e outras tantas coisas para se fazer. Mas eu queria que o parlamento repensasse. Se não tem nada de errado, se essa é a melhor administração que já passou pela cidade, por que não responder no papel? Se eu faço coisa boa, eu faço até questão de publicar e de mostrar e assinar embaixo. Os vereadores daqui da situação estão impedindo que o prefeito manifeste publicamente que ele é o melhor prefeito para as creches de Taboão da Serra. E isto diminui o parlamento como um todo e dá discurso, tá, às vezes até demagógico, o vereador Antônio Carlos Fenório, porque fica o senhor defendendo e eu acusando e sem os dados oficiais. Os dados são públicos, não é privado da situação, não é privado do prefeito, é público, quanto mais quando se diz que está tudo bem. Só quero que o parlamento reflita. Porque se eu estou lá e eu estou fazendo bem, eu já estive aqui nessa Câmara e provo, quando fui líder do governo Buscarini, não foi rejeitado nenhum pedido de informação. Durante 4 anos. E teve resistência lá, porque o Buscarini dizia, não deixa passar, entulha de requerimento, vou ficar respondendo, diz Buscarini. Esse é o mínimo de respeito que tem que se ter com o parlamento. No início ia lá, 40, 50, 100 requerimentos, depois 3 vezes, 2 ou 3. E por quê? Essa administração sistematicamente nega informação. E se ela nega informação para o parlamento, que dirá para o povo que não tem representatividade? É isso que eu quero que esse parlamento reflita. Será que não seria uma grande oportunidade dos senhores aprovar todos os requerimentos e calar a boca da oposição? Se é que toda vez que se vai discutir o requerimento, todos a situação sobem para dizer que está tudo maravilhoso? Mas não fazem por causa disso aqui, ó.
nem a assinatura do prefeito é respeitada. O que mais vai se esperar? Assinatura do prefeito, João Medeiros, João Jorge Cravo Roxo, Salvador Vicente Grisaf. As empresas de ônibus, agora eu quero saber quem está defendendo a empresa de ônibus para não liberar o passe do estudante, projeto da situação. Porque se fosse da oposição, então, o que diria? Empresa vendendo cartão de catraca eletrônica antecipado e retirando os ônibus com catraca para o cidadão não ter acesso à condução quando adquire o seu cartão. Então eu quero concluir dizendo, repensem e dê a resposta para a oposição, e se as respostas forem convincentes, nós saberemos curvar aos dados oficiais. Muito obrigado. Eu quero fazer uma correção ao vereador Paulo Silas, que não existe projeto de lei da situação da oposição. Existe lei aprovada pela Câmara Municipal. A partir do momento que a lei é aprovada, ela deixa de ser de facções políticas e passa a ser uma lei do Parlamento. Mas é porque está o nome dele, ó. Na lei tem mas a lei, a partir do momento que é aprovada no plenário, deixa de ser da oposição da situação. Perfeito. Concedo a palavra ao vereador José Luiz Eló. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, público presente. Presidente, primeiramente eu gostaria de falar a respeito do projeto de lei com relação a 50% de desconto na tarifa do passe escolar, do estudante. É um projeto que este vereador apresentou a esta casa e foi aprovado por unanimidade de votos. Tive a solidariedade, a compreensão e o voto de todos os senhores vereadores. E, vereador Paulo Silas, eu quero informar o senhor que o prefeito ainda está dentro do prazo para regulamentação, para comunicação à empresa. Então, não tem nada irregular com relação aos passes. O que eu estive fazendo juntamente com todos os vereadores da bancada de sustentação é pedindo ao prefeito que pedisse ao secretário de governo, né, que determinasse ao secretário de governo, ao Ginho, que comunicasse a empresa para que pudesse fazer funcionar a lei na nossa cidade. Mas está dentro do prazo legal. Então não existe nada de ilegalidade, não existe nenhuma defesa, viu, vereador Paulo Silas, não existe nenhuma defesa à empresa, tanto é que esse projeto foi aprovado nessa casa e foi apresentado por mim, que dou sustentação ao governo. Então, o prefeito está no prazo, vereador. 30 dias para regulamentar. Ele está no prazo, ele sancionou a lei, se ouviu, acompanhou na imprensa, foi sancionado, assinado por ele, determinou seu secretário de governo e o secretário de transporte que fizesse a regulamentação da lei. Por quê? O senhor pode ver na lei que também coloca postos de venda. E todos os munícipes estão ligando no meu gabinete, vereador, direto, como deve estar ligando no seu gabinete, principalmente nos gabinetes de oposição, porque a população até não tem uma compreensão muito clara disso. O prazo dele era 30 dias. Agora, o que ocorre é que estão fazendo com que coloquem postos na cidade, porque tem que ter um posto geograficamente. Um posto de venda no Pirajussara, um outro posto de venda aqui no centro, estão adequando a lei. Só isso, mas pode ter certeza que a lei vai estar funcionando e no próximo mês aí, acredito que quando os estudantes forem comprar o passe, já pagarão os 50%. E com relação ao governo, eu quero dizer o seguinte. Realmente, vereador Paulo Silas, eu também fui vereador aqui com o senhor no período do governo Muscarini, e nós aprovávamos assim aqui todos os requerimentos. Agora, uma coisa é aprovar requerimento aqui, a outra coisa, completamente diferente, é responder como deve se responder, professor Fenoli. Não adianta nada aprovarmos aqui, ir lá fazer com 2 linhas lá, responder o requerimento e não ir ao assunto. Agora, o que não pode também, senhores, o que não pode também, e nós da situação, eu falo aqui, até como parte aqui da bancada de sustentação ao governo, nós não vamos aceitar e admitir de forma nenhuma que tente emperrar a administração com esses requerimentos que não significam nada e não contribuem nada para o avanço e para o crescimento da nossa cidade. Então isso nós não vamos permitir. Pode vir o vereador Paulo Silas abrir o braço aqui, gesticular, gritar, suar, ficar nervoso, pode fazer o que quiser, vereador. Nós não vamos aceitar que
trabanque, que pare a administração, porque é sim, sem sombra de dúvida, a melhor administração que Taboão da Serra já teve. E o senhor está andando na cidade, os senhores estão andando na cidade, estão vendo isso. É obra para tudo quanto é lado. Olha o social como é que está, olha a educação, do doutor Maurício, o senhor é médico, a educação hoje é responsabilidade do município, o ensino fundamental, que não era quando se tinha creche, vereador Paulo Silva, quando se tinha berçário, não era responsabilidade do município. Hoje é responsabilidade do município. Se o prefeito não der uma vaga no ensino fundamental, ele comete crime de responsabilidade. Antigamente era responsabilidade do Estado. Antigamente era o governador do Estado que cuidava da secretaria. Você defende a lei, você conhece. Emenda constitucional. Senhores, quero dizer, por favor, senhores parlamentares, o debate deve ser gravado na tribuna. E vamos respeitar o orador que está fazendo uso da palavra. O vereador Paulo Silas conhece muito bem a lei. Talvez muito melhor até que eu. A questão, porque o senhor dá palestra sobre legislação, sobre Câmara, sobre regimento, sobre lei orgânica, sobre Constituição Federal. Então o senhor conhece muito bem a lei, vereador Paulo Silas. E o senhor sabe que já foi possível se fazer política com creche do professor Fenório. Já foi possível isso lá atrás. Lá atrás foi possível fazer isso. Agora não é mais possível, vereador. Hoje não se dá mais para fazer política com creche. Infelizmente, nós temos muitas mães que trabalham, que precisam deixar suas crianças, não tem como pagar. É a nossa realidade, é a realidade do nosso país. Mas infelizmente também o município não tem como mais arcar com essa responsabilidade. Até que tem feito muito, professor Fenório, o senhor que esteve à frente da educação, hoje está o professor João, até que tem feito muito, tem construído aí os projetos lado a lado, em parceria com a comunidade, sabe, para tentar diminuir um pouco esse déficit nas nossas escolas, nas nossas creches. Os senhores sabem disso. A cada mês aí, basicamente, está se inaugurando uma, viu, vereador Paulo Silas, vereadores de oposição, Carlos Andrade. Vamos fazer uma agora, os senhores votaram aqui, inclusive no orçamento. Vamos construir mais um projeto lado a lado, lá para a região do Jardim São Judas, Jardim Maria Helena, para suprir um pouco a necessidade, o déficit na vaga de creche. São essas minhas palavras, senhor presidente. Mas nós estamos acompanhando de perto e não vamos permitir de forma alguma que tente parar o progresso de Taboão da Serra. Muito obrigado. Concedo a palavra a ilustre vereador Alex Silva. Vossa Excelência tem 5 minutos para declaração de voto nos termos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Quero aqui falar, nobre vereador Silas, como você, Vossa Excelência colocou nessa tribuna, um pedido simples de informação. E eu votei por ter sido esse pedido simples. Um pedido que eu acho que o vereador não tem necessidade de estar indo com requerimento solicitar, que é uma coisa que está aí para todos verem. Quais foram as perguntas que fizeram o vereador? Horário de funcionar, que funciona as escolas. Está aí o horário, é das 7 horas da manhã até as 17, berçário e maternal. E os horários que tem, que é o restante das crianças, que não é mais berçário, é de 3 a 6 anos, é das 7 às 11, que nós temos 3 horários hoje, que antigamente eram todos até as 17 horas e foi ampliado até as 19. Então tem uma turma das 7 às 11, das 11 às 15 e das 15 às 19. Esses são os horários que nós temos hoje na escola nossa, nas nossas creches de educação infantil, até 5 anos e 11 meses. Outra pergunta, nos feriados funciona? Logicamente não. Até porque os educadores, como todos os professores e todos os funcionários da prefeitura também precisam descansar. E nós mesmos ficamos, os funcionários, quando chega em época de feriado, eles perguntam, e aí, vai ter feriado, vai ter ponto facultativo? Que eles querem, logicamente, descansar. Logicamente, a saúde, a parte de segurança da prefeitura, essa trabalha porque tem que trabalhar, é uma necessidade. Mas as creches não. As creches dão feriado e por ser feriado não só em Taboão, Imbu, Itapecerica, São Paulo é feriado. Não é obrigatório pagar, não, contribuição para as escolas. Tem a PM. E essa PM é cobrada pela direção da escola. E muitos alunos a gente sabe que não tem condições até de comprar o material escolar. Por isso até que foi feito
para 1000 e poucas crianças, eu não me recordo certo, esse ano, as crianças, 1.247, falou aqui o vereador, que ganhou um kit de material para poder estar ajudando, porque a gente sabe que muitos pais não têm dinheiro nem para a condução, nem para o lanche do seu filho, e por isso não é obrigatório. Lógico, tem direção que força um pouquinho mais, se o pai tem condições, o pai dá, se o pai não tem, não dá. Isso nunca foi obrigatório. A quarta pergunta, se tinha restrição quanto às vagas para as mães que estejam desempregadas. Com certeza, sempre teve. Isso é regra. Porque se a mãe está desempregada e as vagas são poucas, logicamente essas vagas têm que ser para quem está trabalhando. Isso nas creches. Tá? Porque as creches hoje, elas estão indo de 3 meses até 3 anos. Depois já é o mini maternal. Então essa faixa de crianças de 0 a 3 anos, ela sim tem preferência para a mãe que trabalha e é o período integral. A gente sabe, a gente é procurada assim, todos os vereadores somos procurados por mães que não têm onde deixar os seus filhos. E logicamente o nosso secretário não tem medido esforços para tentar ajudar. Mas nós sabemos que isso não vai resolver assim do dia para a noite. Até porque as nossas escolas, elas municipalizaram. E é como falou aqui o nobre vereador, São Paulo está aí, é só ouvir rádio, você vê as entrevistas, a própria prefeita dizendo, você vai no Imbu, é a mesma coisa, em Itapecerica. Eu tenho conversado com os prefeitos da região, eles não conseguem, a demanda é grande. Eu gostaria que tivesse vaga para todas as crianças, ficaria muito feliz, até porque sou mulher e passei por isso, vereador. Quando eu tinha minha filha, que hoje tem 18 anos, eu sofri com ela nos braços procurando uma creche e não conseguia aqui no nosso município. E não só eu, muitas mães hoje também sofrem. E lógico, porque o vereador ou o prefeito, você acha que ele não ia querer? Um dia, se Vossa Excelência chegar a ser prefeito, você vai ver que não dá para fazer tudo. Nós temos um orçamento, é como se fosse fazer a tua casa. Você tem um orçamento, você não pode comprar tudo que você quer. Como gostaríamos que fosse assim? Agora, eu gostaria aqui também de falar um pouquinho, nobre vereador Carlos Andrade. Aprendi a te respeitar com o tempo, depois te conheci de 1 ano e 3 meses. Mas Vossa Excelência colocou aqui que precisam fazer negociatas com o prefeito. Eu posso dizer aqui, e não tenho vergonha de falar não. Para você estar numa administração, para você apoiar uma administração, e o Paulo Silas sabe muito bem do que eu estou falando, existe o ônus e o bônus. E eu já falei aqui muitas vezes nessa tribuna. Eu nunca fiz negociata com prefeito nenhum para precisar pedir nada para o meu bolso. Nunca pedi um favor particular para minha família. Agora, para o povo, não é negociata, eu peço mesmo, é todo minuto. Porque nós estamos aqui atendendo, eu faço um atendimento de segunda e quinta-feira, e lota de pessoas me procurando. E eu vou sim, nos meus dias de atendimento, levo essas pessoas que necessitam até o prefeito e peço. Nunca fiz negociata. Nunca fiz e nem pretendo fazer. Porque, como eu falei, eu tenho meu salário que é pago pelo povo e tenho uma coisa que é muito importante, que veio do berço, que é a minha dignidade. Eu tenho caráter, graças a Deus. E vou continuar tendo. Então, vereador, eu quero só colocar isso. Com certeza, eu não quero ser amiga do prefeito para negociar, não. Eu quero ser amiga do prefeito, vou continuar apoiando essa administração, porque eu acredito nela. A hora que vocês me provarem que realmente não é isso, eu vou estar pensando. Mas não para ver o meu interesse, porque eu vou estar sempre colocando o interesse da nossa população na frente. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer que o presidente... A vereadora avançou no tempo, mas como estamos na Semana Internacional da Mulher, a presidência não poderia cessear a palavra da única mulher representante das mulheres aqui nesse legislativo. Concedo a palavra do vereador Natal. Senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa presente, senhoras e senhores, votei contra
a informação das creches, porque a questão, Maurício, eu já te falei várias vezes, é importante você como vereador, faça como eu faço, visitar as creches, periodicamente, vou no almoço das creches, sempre na hora do lanche, verificando o que está acontecendo, e Taboão da Serra, eu digo parabéns por ter ainda mantido as creches que tem. Eu quero parabenizar o secretário da forma que tem conduzido os diretores, os professores nas creches, em ter visitado e visto o esforço e a satisfação dos pais que ainda têm as crianças nas creches. Verifiquem, os senhores, com a municipalização do ensino era apenas 7 mil crianças, hoje é 26 mil crianças. Então é bem diferente do que existia, professor Antônio Carlos Canotes, há 5 anos atrás. Mas o esforço da educação hoje dá todo o critério. E mesmo o município e a força também do Estado tem dado a nosso município. Com a inauguração de uma escola domingo, olha o que é importante para o município, e mais 4 escolas aí para inaugurar, mais 3 escolas. E as nossas creches, tenho certeza, com a municipalização do ensino fundamental, a responsabilidade das crianças ficou apenas para o município, que era domínio do Estado e hoje é domínio do município. Não tem condições de fazer creche para todos. Agora a questão de pedir informação sobre sábado, domingo e feriado, ou questão das pessoas que não é questão de desempregada. Tem pessoas que não trabalham mesmo. Tem pessoas que não trabalham, olham as crianças em casa. Como vai tirar uma vaga de uma pessoa que trabalha e da pessoa que não trabalha? Então essa informação, todas as pessoas têm, Maurício. Todas as pessoas têm. Porque as pessoas que têm crianças têm interesse, principalmente nas creches. E eles sabem que a data de matrícula é novembro, dezembro. E a responsabilidade dos pais todos têm. É uma informação que eu acho que não precisa nem ser pedido. Porque aqui tem muitas coisas muito mais importantes para estar discutindo aqui. Com certeza. E aqui eu quero apenas colocar meu amigo, companheiro Carlos Andrade, companheiro que sempre, há um ano mais ou menos, sentou na cabeceira da mesa ao lado do prefeito. Então, companheiro Carlos, jamais eu admito dizer em termos de negociata. Eu nunca fiz. Agora, se o senhor fez, o senhor conhece o caminho, não sei. Mas tenho certeza que a gente tinha um grande respeito, que sempre se sentou ao nosso lado. E esperamos a hora do senhor votar, estamos aí juntos. Porque eu admiro, eu só não admito a questão de dizer, em questão de negociata, porque eu não conheço e não admito. Solicitação de vaga, todos os vereadores fazem, sabem disso, que o município pede a você encaminha um ofício, isso é normal. Mas mesmo fazendo a solicitação, primeira coisa, eu peço que a pessoa vá até a secretaria e faça o seu pedido, porque é uma responsabilidade dos pais, apenas a questão de que eu faço, é questão de orientação e a questão que todos os vereadores fazem. Não tem isso, acho que é melhor ou pior. Porque a questão, quando eu chego lá, ninguém falou que chegou a vaga de um pai ou de uma mãe passar para outro com o pedido do vereador, que eu não aceito. Então esse é o meu trabalho, e eu tenho um grande respeito por senhor, espero que um dia de volta junto, sentar na mesa, como companheiro. Nós somos companheiros aqui de luta, aqui não tem problema nenhum. Mas a certeza do nosso grupo, eu tenho certeza que o senhor um dia está junto conosco. Muito obrigado, são minhas palavras. Senhor senador Valmir Caboré Bandeira. Senador 102, o vereador pede a palavra e passa a ex-presidente. Peço ao senhor vice-presidente para que assuma a direção dos trabalhos, para que eu possa fazer o conteúdo. Vereador dos trabalhos da casa, e passa a palavra o vereador Paulo Souza Pérez para fazer declaração. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, representantes da imprensa regional, lideranças comunitárias aqui presentes, eu venho à tribuna porque tem coisas que esse parlamento não pode calar. E uma coisa que eu acho que deve calar fundo na alma dos parlamentares, porque o nosso discurso aqui, ele pode enaltecer a Câmara ou pode jogar a nossa imagem na sarjeta. Acho que todos aqui querem dignificar o parlamento. Na hora que vê um vereador aqui, como o ilustre vereador Carlos Andrade, fala que tem negociatas para conseguir vaga na creche, isso atinge todos os vereadores aqui presentes. E a vereadora Alex foi muito feliz. Ai daquele vereador
que quando chega um munícipe aqui, pede alguma coisa para ele e que ele não se empenhe para consegui-lo. Ele não é digno do mandato que o povo lhe confiou. As pessoas que procuram o vereador aqui no gabinete vêm pedir socorro e vêm pedir ajuda. Se o vereador não manda para a prefeitura um pedido, não manda para o governo do estado, não manda para a assistência social, as pessoas que vêm aqui saem frustradas. É preciso dar satisfação a todas as demandas que chegam no parlamento. E uma outra coisa pior ainda, eu quero me referir a um documento, o vereador Paulo Silas, Maurício André, que eu não posso acreditar, porque eu não vejo a impressão digital dos senhores nesse documento, que ataca um ex-presidente desta casa, ex-colega nosso, secretário municipal de governo. Eu vou ler aqui. Atenção, senhores munícipes que estão irregular. Senhores munícipes que estão irregular com suas plantas. Faça igual o secretário do governo, senhor Salvador. Puxe o saco do prefeito, que ele deixa construir sem planta. A oposição está de olho. Está aqui o nome do vereador Carlos Andrade, Paulo Silas e Maurício André. Quero tirar os dois daqui porque eu os conheço. Sei que os senhores fazem oposição e querem fazer uma oposição de nível, com propostas e com debate. Mas isso aqui, sabe o que é, senhores? Eu sou presidente da Câmara hoje e muita gente bate nas minhas costas. Talvez amanhã eu não seja vereador mais e vou ter o tratamento que esses vereadores estão dando hoje para mim aqui. Vereador Salvador, tem muita gente que é amigo do poder. Quando o senhor foi presidente da Câmara, muita gente vinha bater nas suas costas. Muitos daqueles que bateram nas suas costas o apunhalam hoje. Mas Vossa Excelência pode ter certeza, jamais travei luta política nesse campo e jamais nós devemos agir como essas pessoas, que isso aqui não é demonstração de grandeza. Isso aqui, os companheiros de ontem, companheiros da mesma coligação, essas pessoas não têm respeito pelo passado de ninguém. Vereador Paulo Silas, isento Vossa Excelência. Eu já estive contra o senhor, mas já estive do lado do senhor. O senhor não faz isso aqui. O senhor não pode emprestar o seu nome para uma coisa tão vil e tão infame como essa. Vereador Maurício André, Vossa Excelência está começando um mandato parlamentar e muita gente lhe respeita. Mas na hora que a gente ataca quem foi nosso companheiro, a gente perde o respeito dos outros que estão nos assistindo. Atacar quem cai, se prepara que amanhã pode ser o senhor. Então nós temos que respeitar as pessoas, não pelos cargos que exercem. Deve respeitar porque são seres humanos que contribuíram para construir a história da nossa cidade. Então eu quero fazer esse desagravo, vereador Salvador, que isso aqui é uma coisa indigna, infame e vil. E quem quer fazer oposição, tem muitas formas de fazer oposição. E vereador Carlos Andrade, negociata é quem pede dinheiro para si. O senhor conhece algum vereador que fez isso? Que vai lá no gabinete do prefeito e fala, me dá tanto. O senhor conhece? Não, eu estou perguntando para Vossa Excelência. Não, eu fiz, o senhor pode responder não. Eu sei que eu nunca pedi. Respondo por mim. Nunca entrei no gabinete do prefeito para fazer negociatas para pedir para mim. Portanto, a carapuça serve a quem acha de direito. Tá certo? Então eu acho que a luta política deve ser travada. A luta contra o governo e a luta da situação tem que ser travada no campo das ideias. Mas isso aqui, senhor, eu acho que acredito, vereador, com tolerância de Vossa Excelência, eu tenho alguns segundos para concluir. Isso aqui não é luta política, até porque eu sei que foi notificado para paralisar a obra. Eu sei que Vossa Excelência providenciou um arquiteto responsável para fazer a obra dentro da legalidade. Mas vereador Salvador, ex-vereador Salvador, Vossa Excelência tem a eterna gratidão desse parlamento. Vossa Excelência não merece ser atacado, até porque se eu soubesse de alguma coisa do senhor, sabe o que eu faria? Eu iria lá e falar, Salvador, o que está acontecendo? Eu ligaria para o senhor, porque eu vejo muita gente lá no seu gabinete, ainda nessa gestão,
ir lá de tratar de placa de táxi para parente de vereador aqui. Eu vi. Não ouvi, não. Eu vi o vereador Carlos Andrade tratar de placa de parentes dele junto com o Salvador. Eu vi. Eu sou testemunha da história. E desafio para desmentir. Eu desafio. E dou os nomes de quem o senhor for defender. Então foi situação ontem, é oposição hoje, por interesses inconfessáveis. Então vamos fazer a luta política. E vereador Paulo Silas e Maurício André, tenho certeza, e o vereador Jair Cardoso nem está aqui, que Vossa Excelência não tem participação nesse documento. Muito obrigado. Essa presidência passa a palavra ao vereador Jair Cardoso para poder ter a declaração de voto. Você tem 5 minutos para a declaração. Boa noite, eu vim aqui novamente para fazer comunicação de liderança. Queria aqui, primeiramente, já formalizei aqui, junto aos nobres pares, um convite para a 6ª prova pedestre na cidade de Taboão da Serra. Queria aqui estar fazendo aqui uma explanação sobre a importância desse evento para a nossa cidade. Como todos os munícipes da cidade, vocês são testemunha, no dia 31 de dezembro, geralmente temos a São Silvestre, da qual nesse ano correu em torno de 17 mil atletas. E em nossa cidade, já há 12 anos que o movimento e esse vereador vem organizando essa prova. Nós temos aqui em nossa cidade uma campeã da maratona dos 100 quilômetros. Aí depois, se alguém perguntar o que significa correr 100 quilômetros, significa você pegar às 7 da manhã, começar a correr e terminar às 7 da noite. E nós temos aqui na nossa cidade uma campeã desse porte, da qual muitos podemos falar, isso é loucura, ninguém faz isso, mas nós temos essa atleta, chama Maria Auxiliadora, trabalha na Secretaria de Esporte. E também, essa prova vai ser realizada no próximo domingo, às 9 horas para criança e às 10 horas para adulto. Nós fomos em várias cidades da Grande São Paulo fazer o convite aos atletas e é interessante a informação que eles nos passam. Quando a gente fala, ele pergunta onde é Taboão da Serra. Aí, a Taboão fica ali perto da Grande São Paulo, mas como é que eu chego em Taboão? Eu falo assim, não, é perto do Imbu. Ah, tá, é perto do Imbu, então eu sei onde é. Percebe que a nossa cidade não é referência para nada? E quem passa em nossa cidade passa despercebido. Agora talvez, como colocaram aquela placa lá, vão saber que aqui é Taboão. Porque do contrário, passariam por nossa cidade sem saber que é Taboão da Serra. Você gostou da placa? Não, estou colocando testemunho de pessoas de fora que não sabem chegar em Taboão da Serra. Você gostou da placa? Aí eu coloquei a questão, eu fui no litoral. No litoral o pessoal não sabe onde é Taboão. Fui essa semana lá em Paulínia, não sabe onde é Taboão da Serra. Então, quer dizer, se você vai fazer uma pesquisa, você vai perceber que muita gente não sabe onde é Taboão. Você gostou da placa? Agora, uma coisa importante, aqui o Nobres Pares, queria a atenção do Nobres Pares, eu formalizei esse convite, gostaria da presença de todos vocês lá. A festa é uma festa popular, gostaria que vocês entregassem um mérito, né, juntamente com... Justamente, está convidado, gostaria que a Arlete também lá estivesse, para contemplar as mulheres. Elas vão reclamar um pouco, o prêmio é menor, viu? Mas não tem problema, a gente dá um jeito. Pode levar, vai ser muito bem recebido, vai ter direito a falar, vai entregar mérito e tudo mais. Dá uma tolerância para eu, Paulo. Vossa Excelência tem 30 segundos para se encerrar o tempo regimental. Dá uma tolerância para esse tempo. 32 segundos. Deixa eu falar depois, então. Não adianta, o assunto que eu tenho para falar é assunto complicado, não dá para falar. A placa que está ali na entrada, só existe um erro ali. Qual é? Quem recebe não é Taboão da Serra, quem recebe é o Extra. Esse é o problema. Não é
Taboão da Serra que recebe as pessoas na cidade, é o Extra que está recebendo. Infelizmente ali, olha, não souberam trabalhar a questão. Precisou de uma empresa privada colocar lá um painel, porque a cidade não passou aí, olha, 43 anos, não conseguiu colocar um portal de entrada em nossa cidade. Primeiro creche, vai combater a enchente. Aqui, ó. Esgotado o tempo regimental para o expediente, vereador. Infelizmente o presidente é escravo do regimento, Vossa Excelência bem sabe disso. Então, passo para outra sessão. Vossa Excelência, outra sessão terá 2 minutos ainda para o uso da palavra na sessão terça-feira seguinte. E esgotado o tempo regimental, está suspensa a sessão por 15 minutos. Está suspensa a sessão. Senhores vereadores, Antônio Carlos Fernandes, presente. Elaine Silva, Walter Paulo, Jair, Márcio Borges, Naporé, Paulo Silva, Savassi, Natal, Carlos Andrade, Maurício André, Paulo Pérez, Eloy na mesa Paulo. Havendo o quórum regimental, declaro instalada a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos de leis constantes na pauta da ordem do dia. O senhor secretário passa a leitura do requerimento que acaba de chegar à mesa da Câmara. Projeto especial, projeto de lei 9/2002, solicitamos com contribuição tem 2 do regimento interno, a construção de regime de urgência especial, projeto de lei para vereadores. Em votação, regime de urgência especial. Favoráveis permanecem como estão, contrários que manifestaram. Aprovado o pedido de regime de urgência especial. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do projeto de lei interno. Projeto de lei 9/2002, dispositivo da lei 1380/2001, de 15 de outubro de 2001 e da outra providência. Artigo 1º. A emenda da lei 1380/2001, de 15 de outubro de 2001, passa a ter a seguinte redação. Disciplina regras referentes ao campeonato de futebol de campo, de salão, de campo e de salão, de primeira e segunda divisão, seletiva, veteranos e master no município de Taboão da Serra e da outras providências. Artigo 2º. Artigo 1º da lei 1380/2001, 15 de outubro de 2001, passa a ter a seguinte redação. Os campeonatos de futebol de campo de salão, de primeira e segunda divisão, seletiva, veteranos e master, organizados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de Taboão da Serra, estão restritos aos times ou agremiações cuja sede social ou cuja procedência seja do município de Taboão da Serra. Parágrafo 1º. A eventual participação de times ou agremiações cuja sede social ou procedência seja do município que não Taboão da Serra está condicionada ao convite da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e só poderá ocorrer na ocasião de eventos festivos. Parágrafo 2º. As equipes participantes do campeonato aqui do ataque desse artigo deverão integrar cópia do estatuto social devidamente registrado no cartório, indicando ser a sede do município de Taboão da Serra. Parágrafo 1º. Os funcionários da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo poderão atuar nos referidos campeonatos como atletas. Artigo 4º. Artigo 10 da Lei 1380/2001 passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2003. Artigo 5º. Os demais dispositivos de construção referida à lei continuarão inalterados. Artigo 6º. Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Taboão da Serra, 25 de fevereiro de 2002, vereadores Maior do Macedo. Antes de colocar em discussão o projeto de lei, queremos registrar a presença do Vardeco, lá no Sampaio, Jardim Leme, liderança importante para a região, assim como o Ceará, também na região do Leme e Sampaio. O Queiroz, lá de Record, liderança histórica naquela região. O Edivaldo, representante lá da comunidade Jardim Trianon, junto ao programa Habitat Brasil Beach. Luiz Costa também aqui presente, muito obrigado pela presença. E também dos filmes da revista Taboão. Muito obrigado pela presença.
E o Samuel, o jornalista Samuel, queremos registrar a presença aqui também. Em discussão, projeto de lei do ilustre vereador Ismael Macedo. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do ilustre vereador Ismael Macedo. Está aprovado o projeto. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos demais projetos de lei, do projeto de lei seguinte, que consta da ordem do dia. Para quem lembrar o nome, acabei de lembrar dos Judários também da região do Leme, Silvio Sampaio. Obrigado pela presença. Iniciação do projeto de lei número 22/2001 dispõe sobre gratuidade no transporte coletivo para as pessoas carentes e idosos que necessitam de tratamento constante em hospitais públicos, privados, filantrópicos ou não de Taboão da Serra, São Paulo e Grande São Paulo. Aqui o vereador Maurício. Palavra do vereador Antônio Carlos Fenólio. Com o pedido dos vereadores Antônio Carlos Fenólio para a reunião das lideranças partidárias. Suspende os trabalhos por 10 minutos. Está suspensa a sessão. Chegue na Assembleia. E depois da Prefeitura. Põe um relógio, por gentileza, para correr. Vamos reabrir exatamente às 20 horas e 45 minutos. O decano, não. O vereador Natal é que vai falar pelo Colégio de Leite. Senhor presidente, o projeto 22/2001, 40/2001, 50/2001, pediu vista por 10 dias. Algo mais? Acho que o prefeito falar, acho que o prefeito. Foi um acordo, não, vereador? Além disso, abre mão da palavra que está encerrada. Bom, a presidência comunica o acordo de liderança e coloca em votação o pedido de vistas por 10 dias dos projetos constantes da pauta. Em votação. Votação nominal. Do adiamento da pauta. 10 dias pedido de vistas apresentado pelo Colégio de Líderes. Como é que vota? Como vota o nosso vereador Ismael Macedo? Favor da vista. Como vota o nosso vereador Marco Costa? Como vota o nosso vereador Antônio Carlos Fenólio? Como vota o nosso vereador Carlos Andrade? Como vota o nosso vereador Savazzi? Como vota o nosso vereador Natal? Como vota o nosso vereador Valmir Caboré Bandeira? Como vota o nosso vereador Olívio Nóbrega? Como vota o nosso vereador Paulo Silas? Como vota o nosso vereador Maurício André? Como vota o nosso vereador Jair Cardoso? Como vota o nosso vereador José Luiz Eloy? Como vota o nosso vereador Walter Paulo? Como vota o nosso vereador Alex Silva? Algum vereador deixou de inclinar o voto? Eu votei a favor. Com um voto contrário do nosso vereador Carlos Andrade, está aprovado o pedido de vistas por 10 dias. Queremos registrar a presença do Rodrigo da Revista do Taboão. Muito obrigado pela presença. Toda a equipe da Revista Taboão presente a esta sessão. Nada mais havendo a ser tratado. Queremos agradecer a presença de todos, lembrando aos vereadores situacionistas que teremos uma reunião agora na sala de reuniões. Queremos agradecer a presença de todas as senhoras, senhores, representantes da imprensa, lideranças aqui presentes, munícipes. Queremos registrar os anais desta casa o voto de congratulações desse Parlamento pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que será realizado no dia 8 de março. Lembrando que essa é uma data histórica pela conquista da mulher em todos os níveis, em todos os campos, que comemora a luta das mulheres em Nova York, que lutavam por melhores condições de trabalho e salários, de uma indústria têxtil em Nova York, que teve a fábrica sitiada, cercada pela polícia, e inclusive essa fábrica foi incendiada, que causou a morte de dezenas de mulheres.
que desde essa data, e desde 1927, por iniciativa da militante socialista Clara Zetkin, no Congresso Internacional de Mulheres, propôs que o dia 8 de março fosse dedicado em memória daquelas mulheres, e desde então vários países, e hoje praticamente o mundo todo, comemora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. A todos os senhores parlamentares que são vice-líderes em suas casas, suas residências, queremos registrar aqui, pedir uma salva de palmas ao Dia Internacional da Mulher. Também registrar que haverá um ato em convênio contra a violência, dia 9 de março, a partir das 14 horas, na estrada da Cachoeira do França, em Juquitiba, local onde foi assassinado o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, cujo caso, aliás, foi elucidado pela Polícia Paulista com a prisão de quase todos os criminosos envolvidos naquela bárbara ação. A Câmara Municipal e a Secretaria da Família e Bem-Estar Social convidam todas as mulheres presentes, os homens também, e a partir das 14 horas haverá um ato no Seguro alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Me parece também que o Partido dos Trabalhadores fará realizar um ato aqui à noite, a partir das 19 horas, também alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Porque eu quero sair mais. No dia 9, também no sábado, o movimento trabalhista jovem fará realizar um ato aqui na Câmara Municipal no Desenvolvimento Internacional da Mulher. Senhoras e senhores, nada mais a ver ser tratado, declaro encerrada esta presente sessão. Está encerrada a sessão.